Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Nasceu em uma família de tradição católica. Foi educado em um país protestante, o que o fez enfrentar situações de intransigência religiosa. Aos 10 anos de idade, a sua família o enviou para a Suíça, um país protestante, para completar seus estudos da escola de Pestalozzi, no castelo de Verdun. Rivail se tornou um dos mais notáveis alunos do pedagogo suíço Pestalozzi, cujos métodos influenciaram vários sistemas de ensino primário no mundo ocidental. Pestalozzi só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição e a do amor. Pestalozzi pode ser mencionado como o pai espiritual de Rivail. Do mesmo modo que se pode considerar que Jean-Jacques Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi. Rivail, após completar seus estudos, regressou à França. Concluiu seus estudos em letras e ciências. Falava alemão, inglês, italiano e holandês. Chegou a traduzir diversas obras de educação e moral para a língua alemã. Participou de várias sociedades culturais e científicas da sua época, entre elas a Academia Real de Arras. Foi jornalista e escritor. Escreveu vários livros. Uma de suas obras foi premiada na Academia Real de Arras. Nessa mesma época, se interessa pelo mesmerismo ou magnetismo animal, teoria de Franz Anton Mesmer, médico australiano, que demonstra que todo ser vivo possui um fluido magnético que é capaz de transmitir para outras pessoas, até mesmo com fins terapêuticos. Rivail tornou-se também um magnetizador. Em 1825, foi diretor na escola de 1º grau, onde seguia as orientações de Pestalozzi. Possuía o título de chefe de instituição da Academia de Paris. Em 1826, fundou o Instituto Técnico Rivail, onde adotou a metodologia de Pestalozzi. Em 1832, casou-se com Amélie Gabrielle Boudet, professora de letras e belas artes, sua companheira e sua principal colaboradora de vida. Rivail foi um homem ilustre na sua época. Além de publicar diversos livros, dedicou sua vida à educação, convencido de que somente através da educação poderemos melhorar
o ser humano. Por volta dos anos de 1850, as mesas girantes e falantes se tornaram moda na Europa e nos salões de Paris. Em 1854, Rivail tomou conhecimento do fenômeno das mesas girantes. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que decorria necessariamente de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades e no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Kardec. Numa reunião na casa do Sr. Baldin, Rivail é cumprimentado pelo espírito dirigente Zéfiro. Salve, caro pontífice, 3 vezes salve. E Zéfiro explica que Rivail havia sido um grande chefe druida chamado Allan Kardec. Nasce então o pseudônimo do professor Rivail. Os druidas formavam uma classe poderosa dentro da sociedade celta há 3.000 anos, considerados magos e bruxos. Sua filosofia tinha por base os princípios do amor e da sabedoria. Amavam a natureza e buscavam harmonia com ela e com outros seres. O druidismo hoje passou a ser uma filosofia de vida. Numa outra reunião, Rivail recebe outra comunicação. Desta vez, o espírito se identifica como a verdade. Para ti, sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. A partir de então, Rivail, agora Allan Kardec, inicia estudos sérios sobre o espiritismo. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão contravertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. As comunicações com os espíritos provavam a existência do mundo invisível. Compete ao observador informar-se de tudo, para então formar um conjunto de ideias, por meio de diferentes documentos, comparados e selecionados. Observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui. Kardec. Uma nova realidade surge para Allan Kardec. Os espíritos o informam que ele teria uma importante missão para cumprir e precisava trabalhar ativamente. E no dia 18 de abril de 1857 surge o Livro dos Espíritos, que marca o início da doutrina espírita para o mundo. Reflexões de Allan Kardec. O Espiritismo restitui ao espírito o seu verdadeiro papel na criação. Demonstra a superioridade da inteligência sobre a matéria. Extingue todas as diferenças estabelecidas entre os homens, diante das vantagens corpóreas e mundanas, onde o orgulho criou diversos preconceitos
O Espiritismo modifica o significado de família, estabelecendo entre os homens uma fraternidade mais racional, através das pluralidades das existências. Os laços frágeis da matéria perecível são substituídos pelos laços do espírito, que são eternos. O homem terá por princípio as leis imutáveis do amor e da caridade, e os homens compreenderão que todos são irmãos. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé, e a quem essa fé é suficiente. Ele não diz a ninguém que renuncie às suas crenças. São os princípios de tolerância e liberdade de consciência. Os espíritas devem acolher com solicitude os homens de boa vontade, oferecer a luz aos que a procuram. Não façais violência à fé de ninguém. Semeareis em campos áridos. Ponde a luz em evidência, para que vejam os que quiserem ver. O sobrenatural desaparece à luz da ciência, da filosofia e da religião. O Espiritismo não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam também, ou talvez até melhor do que nós. Somente não era ensinado. O povo era lançado de propósito no lamaçal das superstições. Todo espírita é espiritualista. O Espiritismo vem revelar uma nova lei: a existência dos espíritos, a comunicação com eles, a realidade do mundo espiritual, as informações obtidas sobre a sua natureza, as condições das suas existências e seus papéis no mundo invisível é um fato natural. A doutrina espírita não pertence aos homens, mas aos espíritos. O Espiritismo se liga a todos os campos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Fundou em Paris, em 1º de abril de 1858, a primeira Sociedade de Estudos Espíritas. Desencarnou em 31 de março de 1869, de uma lesão grave no coração, com 65 anos de idade. Camille Flammarion discursou junto ao túmulo de Allan Kardec. A natureza abrange o universo. O sobrenatural não existe. Não há milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Sabemos agora que a Terra é um astro e que a nossa vida atual se completa no céu. Voltastes a esse mundo de onde viemos. Aos nossos pés dorme o seu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Fecharam-se os teus olhos para não mais se abrirem. Não mais será ouvida a sua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar
nesse mesmo sono, nessa mesma inércia. Mas não é nesse envoltório que colocamos a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor. Nos é grato saber essa verdade. A imortalidade é a luz da vida. Como este sol refulgente é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista.